Olá, crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa 10ª aula de língua portuguesa junto, nossa 10ª aula do segundo bimestre. Nessa aula, nós vamos conhecer um tipo de palavra muito legal. É um tipo de palavra que acompanha o verbo. Antes, eu preciso que você se lembre. Você lembra como se chama a palavra que eu acabei de falar o nome dela e que indica a ação dos personagens? Qual é a palavra que mostra o que o personagem está fazendo, a ação dele? Então, se você lembrou do verbo, parabéns, você acertou. Então, o verbo é a palavra que indica a ação do personagem. O verbo, ele aparece em textos de todos os tipos. Hoje nós vamos falar sobre uma palavra que aparece no texto narrativo e pode aparecer em outros textos também. É uma palavra que ela acompanha o verbo. Então, tem algumas palavras que precisam acompanhar o verbo para dar mais informações sobre o que aquele personagem está fazendo. Essas palavras são os advérbios. O que é um advérbio? É uma palavra que acompanha o verbo e ajuda a dar mais detalhes sobre eles. Os advérbios nos ajudam a explicar onde, como e quando uma ação ocorreu. Então, o advérbio pode explicar melhor onde uma ação ocorreu, como ela aconteceu e quando. Existem outros tipos de advérbio também, mas por enquanto nós vamos falar sobre esses três. Então, olhem só quantos advérbios estão aparecendo aí para vocês. Advérbios que mostram, que explicam onde alguma coisa aconteceu, são advérbios que indicam o lugar onde alguma coisa aconteceu. Então, aquela ação aconteceu longe, perto, aqui, ali, lá, junto, acima, abaixo, embaixo, atrás ou adiante. Nós temos também advérbios, palavras que acompanham o verbo, que explicam o modo, como alguma coisa aconteceu. Aquilo aconteceu bem, mal, melhor, pior, devagar, rápido, perigosamente, amorosamente, tristemente. Olha que legal. Você se lembra daquelas palavras que se chamam adjetivos? Os adjetivos, eles ajudam a explicar melhor os substantivos. Quando você pega um adjetivo e coloca no final dele o mente, você transforma ele em um advérbio. Existem advérbios também que explicam quando, são advérbios de tempo. Quando aquela ação aconteceu? Nunca, ontem, amanhã, hoje, cedo, tarde e sempre. Então aí na sua tela você está vendo aí um monte de palavras que são advérbios, que acompanham os verbos. Vamos brincar um pouquinho com os advérbios juntos? Olhem só para essas imagens que estão aparecendo aí. Por exemplo, a imagem desse palhaço. Esse palhaço está chorando. Ele está chorando de quê? Como é o choro do palhaço? Então, nós podemos explicar que o palhaço chorou tristemente. Então, a forma como o palhaço chorou foi tristemente. Nós podemos também analisar esta moto. Nós podemos falar que esta é uma moto que sempre passa na nossa rua e essa moto sempre fez muito barulho. Fez é o verbo e sempre é o advérbio que está acompanhando o verbo fez. Tristemente é o advérbio que está acompanhando o verbo chorou. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, então, que os advérbios são palavras que estão ao lado dos verbos, que explicam melhor os verbos. Para eu te ajudar um pouquinho, vamos fazer juntos a letra A da questão 38, lá da página 89? Vamos ler com atenção juntos primeiro? Em cada uma das frases, reescreva a palavra que responde à pergunta quando. Então, quando que o imperador deixava de comprar uma roupa nova? Olha só a palavra que acompanha o verbo. Primeiro, vamos ver se você entendeu qual é o verbo dessa frase. O que o imperador
nunca deixava de fazer. O que o imperador nunca deixava de fazer? Ele sempre deixava de comprar. Então, aqui nessa frase nós temos um conjunto de dois verbos, o verbo deixava e o comprar. Agora, a palavra que acompanha o verbo deixava é o advérbio. Então, é um advérbio que responde à pergunta quando. Quando que o imperador deixava de comprar uma roupa nova? Nunca. Então, o advérbio que está presente nesta frase que você vai escrever na resposta é o advérbio nunca. Tudo bem? Tenho certeza que você vai conseguir responder as outras juntas, sozinho, tá? Você não vai precisar da minha ajuda. Não vamos precisar fazer juntos as próximas, que você vai conseguir fazer sozinho. Nos vemos na próxima de língua portuguesa. Até lá!